Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Casa da Cosmetologia. Eu sou Jordana Bourguignon, estou executiva aqui da Associação Brasileira de Cosmetologia e para a gente é um prazer enorme receber vocês, ainda que virtualmente, aqui na nossa casa. Bom, é sempre legal a gente ver a nossa comunidade se movimentando, buscando clareza, especialmente sobre esses movimentos mais recentes do nosso setor. Porque, vamos combinar, é um setor que realmente não para, né, que está sempre inovando, trazendo novas referências, e é fundamental a gente ter um olhar estratégico para a marca. E por falar em marca, a gente está falando o tempo inteiro de marcas, marcas de empresas, o tempo todo, mas geralmente a gente está falando realmente só das marcas de mercado, dos produtos, das empresas, porque muitas vezes a gente não se reconhece também como uma marca profissional. Então, deixa eu compartilhar um aprendizado especial e muito importante com vocês. Se você é profissional da área cosmética e quer fortalecer a sua carreira, ampliar o seu acesso a contatos especiais, networking, ter acesso a conteúdos diferenciados durante todo o ano e assim consolidar a sua marca profissional, eu convido você então a clicar no link que vai aparecer aqui no chat logo mais para você ser um membro da ABC. E tudo isso por menos de R$ 45 por mês. Você tem acesso a conteúdos gratuitos ou descontos especiais nos cursos e nos eventos da ABC, e-mail marketing com tudo que é de mais recente em termos de regulatórios, todo assunto realmente que é relativo ao seu dia a dia, você tem de antemão aqui sendo um associado da ABC. E agora, falando especialmente sobre o tema do nosso webinar, eu costumo dizer que o nosso empresário, especialmente aquele de pequeno porte, o empreendedor que está ali no dia a dia fazendo mil coisas ao mesmo tempo, é produção, é marketing, é financeiro, é regulamentação, é o olhar para as tendências, ele precisa estar ligado em tudo, não é? A gente sabe que quando surge aquela oportunidade de lançar algo naquele momento, de entrar na moda, o famoso seguir o hype, se a pessoa, se esse empresário não tiver atento aos detalhes legais e estratégicos, pode dar muito ruim. E aí é onde o conhecimento realmente vira vantagem de competitiva na sua marca. Por isso que essa palestra hoje é tão necessária. E hoje, então, a gente vai mergulhar em um tema que é quente, é atual, mas ainda gera muitas dúvidas. DUPs e propriedade intelectual, inspiração, cópia e os limites da legalidade. Nós vamos discutir até onde a inspiração é saudável ou quando ela ultrapassa os limites e como tudo isso impacta em quem detém os direitos, quando o mercado que consome valida, cria tendências. Pronto, agora sim, recadinho dado, é com muito prazer que eu convido a nossa palestrante Nicole Magalhães para se juntar aqui ao nosso palco virtual e falar sobre esse tema que é fascinante, cheio de nuances, que também é estratégico, né, Nicole? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso palco. Muito obrigada, muito obrigada. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participar desses assuntos quentes, que eu sou a maior fã e sei que vocês também, sempre trazendo essa nuance de cosméticos e cosmético, tendência e propriedade intelectual. É tudo que eu gosto muito de conversar. Imagino que quem esteja aqui também, ou é porque gosta do assunto, ou de alguma forma, né, com o chapéu de empresa entende a necessidade de ter essa conscientização, entender todos os limites. Muito obrigada pela apresentação, Jô. Imagina, mas só antes de te passar a bola, a gente conhece muito a Nicole, porque aqui na ABC utilizamos muito do seu conhecimento para as marcas da associação que estão aqui embaixo do nosso guarda-chuva, né, Nicole? Mas só te apresentando aqui, e aí na sequência já passo a bola definitiva para você. Ela é líder da área administrativa nacional e internacional de propriedade intelectual do escritório Marinello Advogados, é pós-graduada em Propriedade Intelectual, Entretenimento, Mídia e Fashion Law pela ESA de São Paulo. Atua como consultora estratégica e administrativa em propriedade intelectual nacional e internacional, além de ser reconhecida como Rising Star pelo comitê da INTA,
desde 2024. É membro também da Comissão de Trademark Administrators da INTA, desculpa. Nicole, agora sim a bola está com você. Vou ficar aqui nos bastidores te assistindo, aprendendo um pouco mais sobre isso. Muitíssimo obrigada, obrigada pela apresentação. Você só me confirma, por favor, se está vendo minha tela certinho? Ainda não está aparecendo? Agora sim. Agora foi. Perfeito. Bom, obrigada pela apresentação. Como eu já disse, eu sou Nicole Magalhães. Se vocês tiverem, imagino que tenha acesso ao chat aqui, se vocês puderem, quiserem interagir, será super uma oportunidade incrível para trocarmos essa ideia. A intenção aqui é fazer com que todos tenham em mente o que é DUP. Esse assunto tão falado ultimamente, quem tem uma rede social, um Instagram, um TikTok em mãos, ou até tem essa necessidade ou interesse de estar ligado nas tendências de mercado, seguindo as tendências de mercado, trazendo aqui sempre novamente nuances voltado para cosmetologia, precisa saber quais são os limites da legalidade de dupe. Eu posso ou não fazer um dupe, né? E entender todos estes conceitos envolvendo a propriedade intelectual. Então, o que é um dupe? Essa palavra que tem, a gente não sabe se ela tem uma origem de alguma outra língua ou se a gente está falando da forma certa. Eu já vi gente falando DUPE. Então, vamos todos sair daqui dessa conversa hoje, desse webinar tão enriquecedor, com essas dúvidas sanadas. O DUP, ele nada mais é do que a abreviação de duplicate, ou seja, a cópia. No contexto de cosméticos, de beleza, de moda, ele frequentemente ele é uma alternativa mais barata de itens de luxo ou não se limitando a luxo. A gente pode ter em mente aqui pensar sempre apenas em algo, em uma alternativa mais barata de algum outro artigo, não necessariamente de luxo. Eles são vendidos, né, são colocados no mercado com uma identidade visual, com um nome, com uma embalagem única, própria. Não se tem, ao contrário do que a gente pensa de forma intuitiva, o dupe ele não tem a intenção de copiar o produto como um todo. O que eu quero dizer como um todo? Estou dizendo da embalagem, da marca e de toda aquele ativo que chega ao consumidor final. E com isso, o dupe não tem intenção de confundir o consumidor. E isso é algo que vocês verão que repetirei algumas vezes aqui nessa conversa. O dupe não tem a intenção final de levar o consumidor a erro. O dupe ele tem uma mensagem tão transparente sobre qual é o fabricante, qual é aquela marca e por fim o consumidor irá adquirir aquele produto sabendo que se trata exatamente daquela origem. Aqui, trazendo já para uma forma muito prática para entender, eu acho que nada mais claro do que entender o conceito de algo, a não ser por exemplos. Então, aqui temos alguns exemplos clássicos de dupes. As afirmações aqui que serão feitas, ou elas são de dados coletados nas redes sociais, ou então de jurisprudência já consolidada. Estes dupes, essas afirmações de dupes aqui, não são minhas. Algumas são, mas não são minhas aqui. Normalmente, nós veremos mais à frente o impacto que as redes sociais têm para a afirmação, né? Para dar esse título de dupe. Então, aqui fica muito claro a diferença que tem de um produto para o outro. Então, todos da fileira de cima são os produtos inspiração dos da fileira de baixo. E com isso, a gente consegue ver que eles não têm nenhuma semelhança visual. Então, quais são as semelhanças aqui? Trazendo alguns exemplos, talvez algum destes já seja familiar para vocês. Um produto da fileira de baixo, primeiro, que é um blush da marca brasileira da Mari Maria, é um dupe do blush da Dior, que está na prateleira de cima. Comparando isoladamente esses dois, a gente vê uma identidade de embalagem muito diferente, de posicionamento de marca muito diferente, e aí já indo aprofundando um pouco nas questões de posicionamento de marca, a gente sabe que por vezes acaba sendo um público consumidor diferente, justamente por dois pontos principais aqui neste caso. A ponto de venda
e valor. Então, aqui trazendo uma média de preço, porque isso é algo muito relevante, lembrando que o dupe ele passa a ser algo, a opção mais vantajosa financeiramente, mais barata do que outro. Então, um da Mari Maria, a gente encontra por 50, R$ 60 no mercado, enquanto um da Dior custa 300. E todo este racional para dizer que ninguém irá adquirir um produto da Mari Maria acreditando, induzido ao erro, achando que se tratava de um produto da Dior. E a mesma coisa se replica para todos os outros. E aqui a gente consegue ver que são marcas consolidadas, são marcas fortes no mercado. O segundo perfume da segunda fileira é um perfume da Zara, que ele é comumente comparado como um dupe do perfume da Valentino, tendo novamente uma marca muito bem consolidada dos dois lados, tanto a inspiração quanto o produto dupe. São marcas consolidadas, marcas registradas, são embalagens visualmente diferentes, tendo a semelhança no resultado que eventualmente ele pode trazer, ou seja, pelo cheiro, pela cor, pelo efeito que ele trata na pele ou pelo sensorial que ele pode ter. E o mesmo se replica aqui para todos os outros. E aí, um que acaba chamando atenção aqui é este último, que aqui na prateleira de cima, né, na lista de cima, é um blush do Patrick Ta, que é uma marca dos Estados Unidos, e ele tem essa diferença na embalagem, no posicionamento do produto, que a parte de cima é um blush cremoso e na parte de baixo é um blush com a mesma cor, mas em pó. E a Oceane, dentre várias outras marcas brasileiras, já colocaram aqui o toque brasileiro e temos essa modalidade de blush também com marcas nacionais. Então, trazendo isso de uma forma mais acessível, ampliando o público consumidor daquele produto que por um período de tempo passou a ser ali de determinado grupo de pessoas. Nem todo dupe é intencional. E o que eu quero trazer aqui com isso? Primeiro, o primeiro ponto é interessante, com esse recorte aqui, a gente consegue ver a força que as redes sociais acabam tendo para batizar um dupe ou não. Os dupes, eles, de forma comum, eles acabam seguindo uma tendência de mercado. Então, não necessariamente um produto dupe. Então, por exemplo, trazendo novamente como exemplo o da Mari Maria. Ele não necessariamente foi criado porque existiu um pioneiro lá que foi o da Dior. Ele pode, não estou fazendo uma afirmação, obviamente, mas a gente sabe que as maquiagens é um item de moda. E a moda ela muda muito, ela é muito volátil. Então, por vezes, um dupe, um produto batizado como dupe, ele basicamente estava seguindo uma tendência de mercado. Passou a ser moda um blush que tinha essa tonalidade rosa chiclete. Então, várias marcas começaram a colocar isso no mercado. E existe um produto muito mais caro, que é o da Dior, com essa mesma tonalidade, e também existem diversos outros com valores mais acessíveis para um público consumidor, por vezes diferente. Então, as empresas, elas acabam seguindo uma tendência de mercado, é o que está na moda. Então, um gloss da Kiko, ele está na moda. Uma cor específica é a mais hypada, como disse a Jo no início. E aí as outras marcas seguem essa tendência, seja pela cor, pelo sensorial. Então, tem aquele hidratante. Hidratante antigamente era apenas em creme. E aí passou a ter hidratante que ele é líquido, que ele é sérum. E aí as empresas, né, as outras empresas passam a seguir essa tendência, entendendo qual que é o apetite do mercado naquele momento. Não necessariamente visando copiar uma marca, visando pegar sempre como uma inspiração. Por vezes é apenas uma tendência. E é o público, né, seja por influenciadores, por consumidores de forma geral, que faz um vídeo na internet falando: poxa, eu gostei desse gloss aqui da Kiko, que eu paguei R$ 150, eu encontrei um por R$ 15 que tem o mesmo efeito, e ele é da marca Nina Secrets. Então, são produtos muito diferentes, com marcas posicionadas, com a embalagem diferente, e o consumidor comprou o da Nina sabendo que era da Nina.
visando um efeito semelhante ou não ao da Kiko, é um produto diferente. Esse título de dupe, ele acabou crescendo, o espírito de dupe sempre existiu, mas esse título, ele passou a ter uma reverberação muito maior com a internet. Aí é um recorte que eu mesma fiz de TikTok ontem, do tanto de hashtag que tem com o dupe, com produtos comparando, e eu fiquei sabendo de vários, que é realmente interessante saber, poxa, tem um produto de R$ 500 que eu acho incrível. Eu descobri que tem um de R$ 40 de uma marca nacional, que eu posso impulsionar ainda o mercado brasileiro e tem o mesmo efeito. Então, esse batizado não é necessariamente feito pelas empresas, é pelo público consumidor. Então, aqui até desmistificando algo que é uma afirmação que é de forma muito comum feita, inclusive nas pesquisas feitas, inclusive de rede social, para entender como é o posicionamento até das influenciadoras, como elas apresentam um dupe. E por vezes é falado que é um produto falso. E aqui eu quero tirar o peso do dupe. Um produto dupe, ele não é um produto falso, ele não tenta ser uma cópia fraudulenta, ilegal de um produto que já existe. Ele apenas está seguindo aí uma tendência, né, de mercado, alimentando ali o apetite no momento do mercado. Então não é a proposta de um dupe ser um produto falso. E o que é um produto falso? Primeiro que tem um limite, né, de legalidade, um dupe, nós conseguiremos sair daqui dessa conversa tendo em mente que um dupe, ele é legal. Considerando os limites da legalidade, ele é legal. Enquanto uma falsificação, um produto falso, ele é o pirata. Então, isso não é legal. Ele é uma prática ilegal que viola direito, tanto de propriedade intelectual, Código de Defesa do Consumidor e podendo ter ainda infrações penais. Então, é um produto que ele é falso. Como que eu vou saber que é um produto falso? Eu comparo dois produtos e um leigo ou até um consumidor médio comum, ele observa os dois produtos e eles são iguais. A embalagem é a mesma, a caixa é a mesma, eu tiro ele da caixa, a embalagem é a mesma, é tudo muito semelhante. E aqui nesse caso, a gente consegue perceber uma grande diferença entre falsificação e dupe, que é a intenção de impactar um erro ao consumidor. O consumidor ele vai adquirir um produto falso acreditando que se tratava do produto original. Então, aqui já temos um ponto principal da diferença, né, entre um produto dupe e uma falsificação. A falsificação, ela gera um prejuízo imensurável para as marcas, para o mercado, para a economia como um todo, além de não ter uma procedência de origem. Você não sabe onde aquele produto foi fabricado, comercializado, se ele tem todas as regras, né, que um produto comum no mercado teria. Então, um dupe, ele não é uma falsificação. E a principal diferença é a transparência que se tem com o consumidor. Então, um produto dupe, está claro que é um dupe, está claro que ele não se trata daquele. O blush da Mari Maria é óbvio que não é um blush da Dior. Ele tem a mesma proposta. Então, o limite está na legalidade. E aqui com este recorte, que pelo preço, quem está antenado em valores de batom, a gente já sabe que é um recorte muito antigo, é de 2017, porque um batom da MAC já não está mais R$ 76. Mas aqui é só para evidenciar que os dois produtos, um custa 5, o outro 76. Os dois vendem em pontos de vendas diferentes. Um é em gloss, ele é líquido, tem o efeito mate, enquanto o outro é em bala. Porém, na boca, causa o mesmo efeito. Então, o consumidor não é induzido a erro neste ponto. É apenas a alternativa mais acessível. E aí, trazendo, sempre aprofundando aqui, passando um funil em todas essas etapas de dupe até chegarmos aqui, que é qual é o limite legal para eu colocar o meu dupe no mercado, para eu entender, eu vi uma marca que ela está uma tendência que está forte no mercado e eu quero colocar algo semelhante. Qual é o meu limite? Até onde eu posso caminhar para estar dentro dos limites legais?
Um dupe ele se torna ilegal quando ele ultrapassa aquela barreira, é uma linha muito tênue que tem em confundir ou não o consumidor a erro. E como a gente vai saber disso, né? Primeiro de uma comparação que vai acabar sendo um pouco lógica, por vezes uma empresa que tenta induzir o consumidor a erro, ela pode ter essa consciência e uma forma mais legal, realmente olhando a legislação e até as práticas de propriedade intelectual para você saber se está dentro do limite ou não, é entender se você está violando direitos de propriedade intelectual. E quais são esses direitos que eu não posso ultrapassar esses limites? Marcas registradas, desenhos industriais, patentes, trade dress, práticas de concorrência desleal e todos esses pontos a gente vai entendendo um pouco melhor esses conceitos, até trazendo aqui para estarmos na mesma página de entender de forma mais prática esses limites, vou passar rapidamente nos conceitos desses pontos, desses pilares, né, que estão nesse limite da barreira, explicando qual é o conceito destes quatro principais pontos. O que é uma marca? Uma marca é qualquer sinal distintivo, né, que eu utilizo para diferenciar um produto ou um serviço de outro. Nicole, não entendi nada. Marca é aquilo que a gente entende de forma muito prática que é marca. Marca é aquilo que a gente acha que é. Eu gosto de trazer isso porque às vezes a gente tenta romantizar muito o que é marca. E marca, é aquilo que eu uso. Eu vou em uma loja de cosméticos e eu estou olhando a gôndola de por cima e estou vendo os blushes disponíveis e vejo que tem vários em bastão. Eu olho de cima e vejo que alguns têm uma boquinha contornada no topo. Aqueles eu já sei que é da Boca Rosa. Aquela boquinha é uma marca registrada. Assim como se estiver escrito a MAC ou qualquer outra, Natura, qualquer produto, qualquer sinal distintivo que tenha no rótulo, é aquilo que eu vou utilizar para me referir a algum produto. Então, eu quero um batom da Mascavo. Eu estou falando, eu estou conseguindo te explicar a diferença de um produto para o outro apenas com o título daquele produto, que é a marca. Então, eu não posso infringir direitos marcários. Segundo direito de propriedade intelectual, desenho industrial, que ele é a forma ornamental, que também é passível de registro. O que é a forma ornamental? É a embalagem que é utilizada para diferenciar. Então, eu bato o olho em determinado produto. Isso não se limita apenas a produtos cosméticos, tá? Estou sempre trazendo para cosmético aqui, mas isso se aplica para vários. Então, aqui eu trouxe o exemplo do perfume Angel, que ele já tem aquela forma ornamental de estrela. Então, se eu tiver 5 produtos em cima de uma mesa, ainda que todos tenham o mesmo cheiro, um vai ter o formato de estrela, eu vou saber que aquele é o Angel. E aí, um exemplo clássico de desenho industrial é a embalagem do Yakult. Aquela embalagem que, se eu não ler o nome de nada, se eu não conseguir enxergar o que está escrito, se eu ver o formato da embalagem do Yakult, eu vou saber que é o Yakult por conta do desenho industrial que ele tem, passível de registro no INPI. Terceiro ponto que é importante ter em mente é analisar patente, se eu estou infringindo direito de patentes. O que é a patente? É a tecnologia, a inovação funcional que eu tenho por dentro daquele produto. Então, é o líquido em si, trazendo para o mundo de cosmético, ou até a tecnologia que existe para o funcionamento daquela embalagem. Então, eu aperto o produto, ele é um líquido e quando aperto ele sai em spray de uma forma muito tecnológica nunca vista. Se eu tenho a patente disso, ninguém mais vai poder replicar. E o trade dress? O trade dress ele não é passível de registro no Brasil. E o que é o trade dress? É o conjunto imagem de determinado produto ou até pode ser de algum serviço. Mas é a combinação de determinados elementos que faz com que o consumidor associe diretamente aquele produto a exatamente aquele produto. Eu trouxe o exemplo da Neutrox e tenho isso em mente que eu vou falar um pouco de um caso bem interessante que teve disso, mas quando, inclusive, foi uma experiência que eu tive. Quando a gente coloca no Google produto para cabelo amarelo com a tampa vermelha,
vai aparecer apenas o Neutrox. Aparecem alguns outros, mas é muito claro que se eu descrevo aqueles produtos, vai aparecer exatamente aquilo que eu quero, porque ele acaba sendo pioneiro no mercado, único, exclusivo, com aquelas características. Então, o que separa o dupe, né, um dupe no limite legal? Eu não posso infringir estes direitos além de outros, ou até estes direitos de forma combinada. Aqui trazendo alguns exemplos de onde já existe um direito de propriedade intelectual adquirido e eu já tenho em mente que estes eu não vou poder ultrapassar. Essa barreira aqui ela já está protegida, então o meu limite encerra aqui. Quando falamos de marca de posição ou até de trade dress, temos em mente o sapato com o solado. Se você colocar a mesma coisa do shampoo, se eu colocar no Google sapato de solado vermelho, só vai aparecer este, ou deveria apenas aparecer este, que é o do Christian Louboutin. Mesma coisa para o sabonete da Dove, e o primeiro então é protegido por ou marca de posição ou por trade dress. O segundo é o sabonete da Dove. Eu adoro esse exemplo, porque ele tem o formato arredondado e às vezes no banho ele se desgasta aquela pomba que tem em cima pelo formato, eu vou saber que é um Dove. Então é uma marca, é um desenho industrial. Mesma coisa o pincel da Mari Maria, também é um desenho industrial, porque ele tem uma forma triangular exclusiva. Então teve um desenho industrial registrado no Brasil. Mesma coisa, trazendo outro exemplo de perfume, o sapatinho da Carolina Herrera. E um produto que tem a tecnologia do sérum, por exemplo, com uma patente, eu não posso infringir estes direitos já adquiridos. Nicole, estou entendendo, estamos nos aprofundando em todos estes conceitos. Agora eu quero saber o que eu preciso ter em mente antes de fazer um dupe. Então, eu vi que tem uma tendência de mercado. O que eu preciso me preocupar antes de colocar o produto no mercado? Ou ainda, o que eu preciso observar antes de colocar um produto no mercado que eu sei que ele vai ser pioneiro e que ele pode ser passível de cópias por terceiros? Primeiro ponto, é necessário verificar se tem direito de terceiro envolvido. Então, basicamente, isso que falamos anteriormente. Antes de colocar qualquer produto no mercado, seja um dupe ou um alvo de dupe ou não, eu preciso me certificar que não estou infringindo direito de terceiro. Quais direitos? Se a marca, se o título que eu quero dar para aquele produto, ele já não está registrado por algum terceiro, se a embalagem que eu quero dar para o meu produto, se ela não for uma embalagem standard, se ela não for algo que o meu fornecedor faz para mim e para várias outras empresas, ela é algo original, se ela é realmente algo original, se eu não estou infringindo direitos de terceiros, e se tem alguma patente relacionada à tecnologia do meu produto. Superei essa etapa? Vamos analisar o mercado, o trade dress. Essa combinação de cores nesse posicionamento da embalagem já é utilizada em outros produtos, com produtos para a mesma finalidade? Então é importante observar se, e principalmente se tratando de um produto que é uma inspiração, às vezes quando a gente se inspira em um produto, a gente acaba se limitando a como aquele produto se posiciona no mercado. E isso pode ser muito perigoso num dupe, principalmente, porque acaba sendo um produto já semelhante com um visual semelhante, e aí já acende uma luz vermelha de infração. Criar um produto com a identidade única desde o início. Então, tendo em mente novamente aquele primeiro recorte que nós tivemos de comparação de marcas. Ali todos eram dupes e o visual e o nome deles eram completamente diferentes. Então, criar algo completamente original desde o início. E ter um compliance de PI muito alinhado com as suas expectativas desde o início, para, primeiro, registrar todos os seus ativos de propriedade intelectual que sejam passíveis de proteção, ainda que a embalagem seja algo comum e que não tenha uma patente envolvida.
qualquer produto que é colocado no mercado, ele tem uma marca envolvida. E ter a proteção como marca, nós vimos que é muito importante para você ter a transparência com o consumidor. Se o seu produto não tem uma marca, o consumidor não vai conseguir diferenciar ele de outros e nem diferenciar ele de um dupe, o que pode acabar te colocando em uma situação de infração. E quando, ou seja, possível fazer essa proteção também de desenho industrial. Então, vamos supor que imagina que o Yakult não tivesse tido a preocupação de fazer um registro de desenho industrial quando foi colocado no mercado. Se hoje a gente já é de alguma forma induzido a erro quando compra um produto apenas pela cor do produto, imagina com a embalagem de um Yakult ou de uma Coca-Cola ou até do sapatinho do perfume da Carolina Herrera. Se fôssemos numa loja de cosméticos e tivessem vários sapatinhos, você acaba sendo induzido a erro. Então, se eu estou colocando algo no mercado inovador, pioneiro e que eu não quero que este elemento seja popularizado no mercado, eu tenho que fazer a proteção via desenho industrial, via patente e marcas. Então, essas são as preocupações que a gente precisa ter em mente antes de colocar o produto no mercado. O compliance de IPI ele acaba tendo a força também, porque nós veremos à frente que um produto é completamente inovador, com a embalagem super diferente. Se eu coloco ele no mercado e outros players começam a colocar um produto semelhante ao meu e eu nada faço, aquela coisa original que eu criei, ela acaba se diluindo e eu não serei mais o único nem exclusivo e eu terei que coexistir com vários semelhantes. Isso a gente vai se aprofundar um pouco mais para frente nos casos práticos, que falaremos agora. Aqui é uma decisão judicial, ela é bem antiga, mas ela foi utilizada, ela vem sendo utilizada desde então. É um processo de 2005 da Chanel contra a Fator 5. Então, a Chanel ingressou com uma ação contra a Fator 5 porque eles estavam utilizando a mesma fragrância de dois perfumes. Aqui estamos falando apenas do Number 5, mas eram dois perfumes e além da semelhança da fragrância, a Fator 5, à época, ela, então você conseguia ir em uma loja e embaixo do perfume ou em algum lugar do perfume dupe tinha lá a inspiração, Chanel Number 5. Então você já cheirava aquele perfume sabendo qual era a inspiração. E a ação veio justamente neste sentido, porque a Fator 5 estava utilizando de alguma forma ali a fama da Chanel Number 5, daquele cheiro que a gente conhece só de falar, a gente já quase consegue sentir esse cheiro. E a ação foi julgada improcedente. Na primeira instância foi procedente, mas aí houve um recurso e não foi procedente porque o juiz concluiu que não teve intenção de confundir consumidor. E aqui é algo que a gente vai ter que ter muito em mente na hora de colocar um produto no mercado. Os pontos altos dessa decisão é que a Fator 5, ela estava comercializando um produto próprio que ele era expressamente dito com uma embalagem completamente diferente para um público consumidor completamente diferente, pontos de vendas específico e um ponto muito que foi ressaltado diversas vezes nessa decisão era o preço de um produto para o outro. Então, ninguém iria adquirir um fator 5 acreditando que se tratava, digo, olha eu fazendo a confusão, a marca da Fator, que se tratava da Chanel, porque tem essa diferença muito forte entre um público e outro, um produto e outro, havendo a semelhança apenas do cheiro, que não é passível de proteção no Brasil. Então, o foco, a transparência com o consumidor, ela acaba sendo um pilar muito importante aqui no momento de posicionamento de marca no mercado. Então, a conclusão que a gente pode ter disso e para aplicar para outros casos que venham a ser inseridos no mercado é que a inspiração ela não é proibida no Brasil. Você pode se inspirar em outro. O que você não pode é fazer confusão entre um produto e outro. Ou
seja, ter a marca forte, uma comunicação transparente, não ter uma confusão visual, né? Ter essa identidade visual muito bem consolidada e não ter tentativa de associação indevida entre um produto e outro, diminui muito o risco jurídico, né, de eventual infração, como foi esse caso da Chanel. Outro exemplo, e aqui trazendo um pouco das questões envolvendo trade dress novamente. A Neutrox entrou com uma ação contra a Dragão Química, que é da marca Tratex, alegando que havia violação de trade dress devido ao uso das cores destes produtos para uso de cabelo. Eram cosméticos, são cosméticos de cabelo, e a embalagem elas tinham uma semelhança de cores, então era um amarelo bebê com a tampa vermelha e alguns elementos na embalagem também vermelha. O STJ decidiu que não havia concorrência desleal nestes casos. E o principal ponto dessa ação não é apenas a questão de não ter exclusividade das cores elencadas neste caso, mas que as marcas coexistiam no mercado há 40 anos. E aqui reforço a necessidade de ter um compliance jurídico muito alinhado com as suas expectativas. Neste caso aqui, o juiz afirmou diversas vezes que, poxa, as marcas elas coexistem no mercado desde 1970. Ela passou a incomodar 40 anos depois. Então, o consumidor já está completamente acostumado à coexistência dessas duas marcas no mercado. Ele já vai adquirir um produto da Tratex sabendo que se trata da Tratex e vice-versa. Então, já é um entendimento consolidado no mercado que existem essas duas marcas ou outras. E não pode deixar tanto tempo assim de coexistência pacífica para aí então incomodar. Então, é necessário tomar qualquer medida contra terceiros que demonstre, né, que resulte algum incômodo à sua marca o quanto antes, porque senão acontece essa diluição de embalagem, que é algo que a gente tenho vários exemplos aqui, adoraria ficar o dia inteiro falando, mas só trazendo que é muito difícil falar de trade dress e dessa diluição de embalagem sem falar do Veja. A embalagem do Veja é algo que ela foi pioneira por muito tempo e hoje a gente vai no mercado e já encontra algumas Vejas, né? Ou seja, com aquele produto azul com a tampa vermelha, você tem que realmente se atentar muito para saber qual é a marca que eu quero e não só pela embalagem. Então, quanto antes tomar essas medidas, chances de ter sucesso as chances são maiores. Terceiro caso aqui de decisão judicial, e aqui já é uma decisão contrária do que estes dois que nós estávamos falando, que é da Biotônico Fontoura versus a Bioforsan. A Bioforsan foi condenada pelo TJ São Paulo por copiar, né, por essa infração de trade dress do Biotônico Fontoura. Casos envolvendo trade dress normalmente tem perícia. E para ter essa apuração dos fatos. Houveram dois casos do biotônico Fontoura. Este primeiro ainda teve perícia. O outro como já tinha esse entendimento consolidado, não foi necessário ter a perícia. Neste caso, a gente consegue identificar que tem uma semelhança da embalagem, então ambas são transparentes, com o líquido, né, mostrando qual é a cor do líquido, com o rótulo amarelo, com algumas nuances no verde, havendo diferença apenas na cor da tampa, que no caso não foi o suficiente para ter a diferença de um produto ao outro. O tribunal entendeu que essa colidência de trade dress acabaria gerando uma confusão aos consumidores. Essa decisão ela é de 2019. E aqui, a título de curiosidade, neste caso nós não tivemos acesso a qual foi a as conversas, né, feitas após a decisão, mas nós vimos que teve sim a alteração da embalagem da Bioforsan, e essa é a embalagem que nós estamos encontrando hoje no mercado, então houve essa diferença, e comparando com a anterior, né, da ação da Biotônico Fontoura versus essa nova que está no mercado, a gente já consegue ver boas diferenças e diminui bastante o risco de induzir consumidor a erro.
Trazendo aqui um último caso, que aqui não estamos falando de Brasil, inclusive foi algo até proposital trazer algo de fora, para termos em mente que essa tem, apesar de ser muito óbvio, imagino principalmente até pelo público que está participando deste webinar, que é uma tendência de mundo, é uma tendência mundial realmente ter eh, essa filosofia de dupe, de pegar realmente uma tendência de mercado e colocar um produto semelhante, né, com a mesma finalidade. E tem algumas empresas que elas já têm o espírito de assumir determinados riscos, principalmente sabendo que por vezes, e no caso é o caso dessa Amical Beauty, que ela, em algumas entrevistas, ela fala: eu estou correndo riscos que estão me fazendo ter muito mais fama do que se eu não tivesse correndo determinados riscos. Aqui são alguns casos, nem todos têm ação, não, ou não tivemos acesso, mas alguns aqui eu já afirmo para vocês que tem coisa rolando. Do primeiro tem uma ação recente. A Amco Beauty é uma marca australiana e as ações estão correndo no Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. Então, este primeiro tem uma ação recente. A da Tarte, que tem essa colidência do corretivo, já teve uma decisão e teve a necessidade de alteração da embalagem. Então, essa embalagem que eu coloquei aqui é a antiga. E a da Glow Recipe também já tem uma ação recente, ainda sem nenhuma decisão, mas estão correndo aí, o processo está correndo. Os demais eu trouxe apenas para chamar a atenção, e tem vários outros. Então, eu quis trazer este ponto porque, assim como no Brasil, tem algumas empresas que elas realmente vão ali muito rente na linha tênue da legalidade. Essa Amco Beauty, ela é famosa mundialmente por ter estes dupes. A título de curiosidade, eu acho isso muito interessante entender como os consumidores enxergam isso. Se colocar em alguma rede social Amco Beauty, as resenhas são apenas comparando o produto. Então, pensando o tanto que ela não deve realmente ter um alcance de mercado muito maior só por pegar essa tendência de mercado e colocar junto com uma embalagem semelhante, as pessoas acabam adquirindo até por curiosidade. Poxa, um custa. E aqui tem uma diferença de preço muito grande também, apesar de ser uma marca australiana, comparando com a inspiração, os preços são quase 80% menores, então acaba sendo algo que você fala: poxa, é uma tendência, daqui 2 meses talvez não seja tão moda assim, ou eu não sei se essa cor de blush fica bom, eu vou comprar o dupe para ver se eu gosto e depois eu adquiro o original, digamos assim, se eu realmente gostar. Então você já consegue ter um alcance muito grande só por conta disso, e essa foi a escolha dessa Amicable Beauty, assumindo diversos riscos e tendo aí uma coleção de processos correndo, além dos acordos extrajudiciais. E até trazendo essa reflexão e já caminhando aqui para o final dessa conversa, por um lado, a gente pode entender que existe a diluição do apelo exclusivo, então eu não vou poder. Daqui a um tempo nada vai ser exclusivo, eu não vou poder falar que eu sou único no mercado, eu não sou mais tão icônico assim. E isso é uma preocupação que o Dupe tem, essas duas é, opiniões no mercado, né, tanto por consumidores quanto pelas empresas, de que pode existir essa diluição do apelo exclusivo. E a propriedade intelectual acaba vindo para dar aí as regras, né, desse jogo. E a minha opinião, né, o dupe, eu acho que ele acaba tendo um alcance maior de conscientização para os consumidores, que acaba exigindo um pouco menos do símbolo e mais de performance. Por que que eu digo isso? Porque hoje, por um lado, né, a filosofia de dupe acaba estimulando muito.
a inovação e também a proteção por propriedade intelectual, porque os consumidores, eles acabam tendo um pouco mais de consciência do valor agregado que tem naquele produto e começa a entender que um produto premium, ele precisa provar um pouco mais o seu valor, não só porque ele carrega uma marca de luxo, por exemplo, ou uma marca muito mais cara. Então, os consumidores acabam colocando mais pressão nas empresas para de fato inovarem, de fato entregarem algo realmente muito, ou que seja muito bom para minha pele, ou que realmente consiga se manter no título de icônico por mais tempo, porque hoje esse título ele tem perdido o topo de forma um pouco mais rápida. Além disso, por neste mesmo ponto de vista, o dupe ele acaba democratizando muito o consumo de determinados produtos. Então, ele amplia o acesso de determinados produtos no mercado como um todo. Por muito tempo, determinada tendência de moda é lançada por uma empresa nichada ou de luxo, por exemplo, e só determinado grupo tinha acesso àquele produto porque ele era único no mercado. E hoje, quando tem uma tendência, logo em seguida isso já se torna um pouco mais popular por outras marcas mais acessíveis. Então a tendência ela acaba sendo acessada por todos de uma forma um pouco mais rápida e aumenta também a competitividade no mercado. Uma vez que tem mais players no mercado, vai ter mais disputa. Você novamente acaba sendo muito mais cobrado pelos consumidores para justificar ali o seu preço ou a sua exclusividade ou a sua eficiência, né, a sua tendência. E por um outro lado, né, trazendo aqui uma outra vertente de dupe, a desvalorização criativa, que a gente não pode deixar de trazer isso como uma preocupação, até de ponto de vista de propriedade intelectual, quando um produto ele é muito replicado, ele é fácil de ser replicado por outros players, acaba existindo um desestímulo no investimento, a criação acaba perdendo um pouco a força. E, novamente, acaba perdendo essa identidade, né? Tem um desgaste de identidade, porque o icônico tem se tornado comum um pouco mais rápido. E além de existir uma pressão de P&D e marketing, acredito que aqui tenha bastante público de P&D e de marketing que acaba sentindo isso no final das contas, porque perde a exclusividade, existindo uma desvalorização de investimento e inovação, porque basicamente é seguir essa tendência de mercado. Acaba sendo um desafio também muito grande, não só para quem quer fazer um dupe de uma marca pioneira, mas ser a marca pioneira também acaba sendo um desafio grande, porque é muito fácil encontrar todos os sensoriais, né, no mercado, todas as cores e novamente falando de tendência, a tendência ela tem mudado muito. Antigamente, um blush na tonalidade pêssego, ela ficava no topo ali por mais de um ano. E hoje em dia, em um ano, a gente tem 4 tendências só de tonalidade de blush. No começo do ano era um blush rosa chiclete. Aí mudou pro da Hailey Bieber, que é o Toasted Terry, que tem aquele tom mais de telha. Aí tá vindo, tô sentindo uma forte de cereja agora. E tudo isso muda muito, e o apetite do consumidor muda, e aí tem essa pressão de P&D e marketing para se manter aí no mercado e ainda mais competitivo, né? Sabemos, né, vocês muito mais do que eu até conseguem afirmar o quão grande é o mercado de cosmético do Brasil. Estando em terceiro lugar, perdendo apenas para a China e Estados Unidos, e tudo isso para dizer que tem espaço para todo mundo. A lei de propriedade intelectual brasileira, ela realmente é muito bem estruturada neste sentido, comparado com os Estados Unidos, sem tantas flexibilidades de registro, sem possibilidades de registro, mas passíveis de proteção ainda assim. Então, tem espaço para todo mundo. A propriedade intelectual não tem intenção de desestimular essa inovação, de impedir a inovação, mas organizando a regra desses jogos, né, de dupes e de posicionamento de marca no mercado, para ter essa competitividade com essa livre concorrência. Assim, eu me encaminho para o fim da apresentação.
Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e conseguir aplicar aqui esses ensinamentos no dia a dia de vocês. Aqui tem o meu contato. Eu vou adorar conversar um pouco mais sobre isso, tanto pelo WhatsApp ou por e-mail, se vocês preferirem. E se vocês tiverem algum comentário, eu acredito que não estejam com acesso a microfone, mas fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Muito obrigada. Obrigada a você, Nicole. Foi uma super aula, mas pelo jeito a gente está aqui com o público ainda com bastante dúvidas. E realmente, passando o olho aqui nos nossos participantes, conhecendo alguns profissionais do mercado, a gente tem consultores de formulações, empreendedores, profissionais de marketing, e aí a gente está com algumas dúvidas aqui no Q&A. Eu posso ir lendo para você? Você consegue abrir e ir lendo Com o que que certeza, consigo. você tocou nos pontos aí muito sensíveis e muito comuns para a área cosmética e realmente seria legal aprofundar um pouquinho mais. Ainda aqui com Sim, o tempinho curto aqui para o webinar, mas fica à perfeito. vontade. Vamos. Ah, achei aqui. É nesse aqui. A Gisele trouxe. Eu posso ir lendo assim, Jô? Pode Conforme. sim, por Perfeito. favor. A Gisele trouxe, ou seja, essa nomenclatura ganhou uma proporção maior, além de classificar o que pode ser uma inspiração, pode ser usado para falar de algo que foi descoberto como equivalente. Perfeito, acaba sendo exatamente isso. Ela explica o que é uma inspiração. E aí você acaba criando um equivalente. A palavra perfeita para explicar aí o que é um dupe é um equivalente. Não é a cópia, porque a cópia ela é até explicada na jurisprudência como algo por vezes ilegal. A equivalência é o termo perfeito para explicar dupe. Perfeito, Gisele. A Fabiana trouxe. Se eu quiser reproduzir um dupe, eu preciso analisar a patente do produto que irei me inspirar para não infringir as normas? Não só a patente, Fabiana. A patente, quando que eu vou analisar a patente? Quando eu tenho a intenção de, vamos trazer aqui algum, e não se limita a isso, tá? Mas vamos supor que seja um ativo de, um blush que tenha ativos de skincare que não existe no mercado nada semelhante com aquela formulação, com aquele ativo. Se eu tenho intenção de colocar aquilo no mercado que eu acho que eu sou pioneira, eu preciso confirmar se a minha formulação, a intenção da minha formulação, ela já não está sendo utilizada de forma exclusiva por outro. Aí seria a infração de patente. No caso de infração de marca, aí eu precisaria analisar as marcas. Então, eu não sei se essa pergunta foi antes ou depois da explicação dos pilares de propriedade intelectual, mas tem alguns que nós precisamos analisar. E um deles é sim a patente. Então, seu entendimento está perfeito. Ah, boa tarde. No caso de perfumes, é legalmente aceito colocar a palavra inspirado em ou contratipo de? Aqui é o caso, eu imagino que seja, eu não sei também se foi antes do caso da Chanel. Na decisão deste caso isolado da Chanel, a decisão final foi de haver a Fator 5 deixou de utilizar ali a inspiração ou contratipo D. Isso não foi julgado foi julgado neste caso e não foi utilizado novamente pela Fator. Isso apesar de ser muito, acaba sendo uma pergunta muito ampla, porque depende muito de qual é o contratipo que você está utilizando. É uma marca brasileira? É uma marca de fora? Isso pode ser visto de forma mal vista pelos consumidores ou até por jurisprudência, porém, eu consigo te adiantar por aqui que já tem jurisprudência consolidada que apenas colocar contratipo de algum perfume e se eu estou colocando a minha marca muito bem posicionada no mercado, ou seja, eu coloco ali que é um contratipo, trazendo o exemplo da Chanel, é um contratipo da Chanel, e eu estou transparecendo que o meu produto não é um Chanel, eu não vou induzir o meu consumidor a erro, isso pode ser, já tem jurisprudência consolidada neste sentido, mas para fazer uma afirmação de que se realmente pode, teríamos que analisar o caso um pouco mais a fundo. Agatha, tem uma pergunta relacionada a trade dress.
Considerando que não é um tipo de PI oficial no Brasil, se eu tiver um produto no mercado cujo trade dress esteja sendo violado por outra, quais alternativas legais eu teria para ter uma ação contra a marca? O trade dress, como você muito bem disse, ele não é registrável no Brasil. E o trade dress ele acaba indo para a esfera de concorrência desleal. Então a gente seria uma ação, né, de trade dress e aí colocaria o peso na questão de concorrência desleal, fazendo de fato o comparativo entre os dois produtos em questão. Então, no caso, seria a ação judicial, ou dependendo do caso, se houver a oportunidade de fazer essa resolução em esfera extrajudicial, via notificações, por exemplo. Mas aí, para fazer uma análise de violação de trade dress, é necessário uma análise 360 da marca. Então, o comparativo, tentando trazer aqui essa questão de trade dress de uma forma muito sucinta, o comparativo para afirmar a questão de trade dress, primeiro, como eu disse, para a ação, por vezes exige uma perícia técnica para analisar, né, um e outro. Segundo ponto, não basta apenas analisar os dois produtos em questão. É necessário analisar o tempo de coexistência destes produtos, se existem outros produtos idênticos ou semelhantes já no mercado, e o que eu quero dizer com analisar o mercado como um todo. Porque, às vezes, é o caso, por exemplo, da Neutrox, que também, além de eles coexistirem há 40 anos no mercado, existiam vários na época semelhantes com o mesmo tipo de embalagem amarela e a tampa vermelha. Então, não tinha como falar de exclusividade ali da Neutrox naquele momento se tinham vários produtos com a mesma comunicação ao consumidor. Então, respondendo sua pergunta, é necessário fazer a ação além, ou extrajudicial, além de comparar os produtos um com o outro e mercado como um todo. Boa tarde. Jô, você me diz aí de horário, tá? Por favor. O tema está tão interessante, Nicole, pode ir seguindo. Então tá bom, vamos lá. Boa tarde. Hoje vemos a chamada inspiração que claramente é uma cópia. A embalagem é igual e às vezes é só menor que o original, e mesmo assim mais barato. É idêntico, principalmente em colônias. Como é feita, se é feita a fiscalização em cima destes casos? Vários deles não são até patrocinados em redes sociais, então queiram ou não, é de fácil acesso para todos, inclusive a fiscalização. Essa pergunta aqui foi anônima, mas é uma pergunta muito pertinente e entendo ser algo de dúvida, principalmente para as empresas que acabam tendo os seus direitos violados. Não existe uma fiscalização de um órgão específico para averiguar se tem esse tipo de infração sendo feita. Então, quando a empresa nota que tem algum tipo de violação no mercado, é importante que a própria empresa tome as medidas cabíveis. Então, no caso de como você trouxe aqui, que é embalagem para o mesmo finalidade, imagino que seja eventualmente algo envolvendo trade dress com o mesmo perfume, ou até uma infração de desenho industrial da embalagem como um todo. Neste caso, a empresa que está se sentindo violada precisa tomar as medidas cabíveis. Não tem algum órgão que breque alguém impondo os limites neste sentido. Jadir trouxe. Você saberia dizer se a Anvisa hoje tem alguma preocupação sobre este tema de dupe? Jadir, a Anvisa, e aqui já adianto que não é o meu core, eu estou muito mais para a parte de propriedade intelectual, mas o que eu consigo te adiantar agora é que a Anvisa, ela não analisa os dupes a comunicação que é o DUP nada mais é do que a comunicação que é feita. E a Anvisa ela vai muito mais para a parte regulatória. Então, já te afirmo que a Anvisa não vai fazer alguma preocupação, não tem nenhuma preocupação voltada para DUP, uma vez que DUP acaba sendo essa semelhança entre a identidade visual e a comunicação que é feita com o consumidor. A Isabela Rezende trouxe. Ao dar o nome de uma marca, por exemplo, de cosmético, foi descoberto que uma marca de instrumentos musicais tem a patente do nome, no caso, o registro da marca. Existe algum problema nisso? Mesmo as marcas representando os produtos distintos?
Ótima pergunta, Isabela. Aqui acaba indo, a gente não se aprofundou muito nessas questões envolvendo infrações marcárias, mas é muito bem-vinda a sua pergunta e entendo o quão pertinente é. Te adiantando de forma muito sucinta aqui, você pode. Como funciona a legislação de proteção marcária? Você pode ter marcas idênticas ou semelhantes no mercado, contanto que seja para um público consumidor diferente e para produtos e serviços diferentes. Tem uma exceção e eu vou explicar rapidamente. Então, para você pensar nisso, tenha em mente a marca Veja. Veja no mercado, nós temos 3 Vejas consolidadas para produtos e serviços completamente diferentes. Temos a revista Veja, temos o alvejante Veja e temos também o tênis Veja, né, que é o novo, que era o antigo Verte. Então tem 3 Vejas. Por que que elas podem coexistir no mercado? Primeiro, porque o consumidor não vai ser induzido a erro nesse caso, ele não vai adquirir uma revista Veja e quando chegar em casa falar, poxa, achei que se tratava daquele alvejante. Ele sabe que é uma revista, são produtos completamente diferentes. E o segundo ponto, neste caso, hoje não estamos falando de uma marca de alto renome. Marca de alto renome é a exceção para as marcas idênticas coexistirem no mercado. E a marca de alto renome é um título que algumas marcas têm, que é proteção ampla em todas as classes do INPI, em todos os segmentos. Um exemplo de uma marca de alto renome é a Natura, por exemplo. A Natura é uma marca de cosmético brasileira que ela tem proteção em todos os segmentos. Então, se neste caso eu quiser fazer, eu, Nicole, quero fazer uma borracharia chamada Natura. Eu não posso, porque a Natura é uma marca de alto renome. Então, ela tem uma proteção ampliada, não apenas para o segmento de cosméticos. Respondi sua pergunta? Luciana Cardoso. Eu cheguei um pouco atrasada na apresentação. Há uma possibilidade de receber a apresentação? Aí seria com a Jo. Jo, você depois, se puder confirmar com a Luciana se eles irão receber a apresentação. Sim, Luciana, a gente não vai compartilhar o PowerPoint aqui apresentado, porém, todos os webinários, ou praticamente todos, eles ficam gravados e disponibilizados no canal da ABC no YouTube. Vai lá no YouTube e coloca Cosmetalk ABC, Cosmetalk, eu vou colocar aqui o link no chat, e você tem acesso a esse logo mais, mas todos os outros que já aconteceram na ABC também. Maravilha. E, Luciana, também me coloco à disposição se houver qualquer dúvida ou se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, será um prazer. Aqui na tela tem os meus contatos, vou até colocar aqui para o lado. Ana Paula. Boa tarde. Entendo que dupe é uma duplicidade e não uma inspiração. Dupe para mim seria fator 5, a marca Paris. Inspiração seriam as marcas que se inspiram em marcas, por exemplo, Mari Maria. É isso mesmo? Você trouxe os 2 exemplos que eu acabei falando aqui. Perfeito. Então, na verdade, o dupe ele acaba sendo uma inspiração, só que dentro dos limites legais. Então, os 2 casos que você trouxe, eles são dupes dentro dos limites legais. Então, no caso, a Fator, ela utiliza, é uma empresa normalmente que replica, né? Tem a inspiração em outros produtos mais caros normalmente, dentro da legalidade. Então, ela não está confundindo o consumidor. E a Mari Maria é um outro exemplo de uma empresa que tem alguns dupes. Ela tanto tem dupes, então ela tem um blush que se parece tem a mesma tonalidade que um da Dior, mas ela também pode ser alvo de dupe em razão de algum produto que ela tenha lançado e ter sido pioneira. Então, um dupe, como nós falamos no início, um dupe não é um título que a própria empresa fala. Eu sou uma empresa de dupe, ponto final. Não, por vezes o título de dupe é dado pelo próprio consumidor. Então, esses 2 exemplos que você trouxe são exemplos de dupe. Lembrando que dupe ele não é algo que a gente encontre em jurisprudências. Dupe é apenas uma expressão popularmente utilizada para se tratar de um produto que tem o mesmo resultado que outro, porém dentro dos limites legais.
A Luciana trouxe. Entendo o seu ponto, mas em relação à inovação, eu fico bem em dúvida. Fica muito caro para investir em inovação e barato para fazer um dupe. Queria saber se novas tecnologias inovadoras também podem ser registradas como patente. Luciana, eu também entendo totalmente o seu ponto. Inclusive, foi o que nós trouxemos no final, que é até um pouco complicado, né, digamos assim, tanto para a parte de desenvolvimento de produtos, quanto para nós, agentes de propriedade intelectual, que a gente acaba notando que tem esse desestímulo em algo por uma parte em inovação, porque a empresa investe em esforços, equipes, tecnologia para criar algo inovador e logo em seguida uma empresa cria, simplesmente pega carona em algo que eu criei e coloca no mercado algo semelhante. Então, para isso, a gente tem que em mente dois pontos. Primeiro, o mercado é livre de concorrência. Então, se eu não me proteger com as possibilidades cabíveis dentro de propriedade intelectual para permanecer pioneira e exclusiva no mercado, vai acontecer a diluição da minha inovação. Então, para isso, respondendo a sua segunda pergunta, as tecnologias inovadoras são sim passíveis de patente, e isso se faz completamente necessário se você não quiser ser alvo de dupe, se você quiser se manter exclusivo no mercado. Então, obviamente, a gente precisaria analisar se essa tecnologia que você está se referindo cumpre com os requisitos de patente, e se você tem algo isso em mente, recomendo que você procure entender quais são os requisitos de patente. Conte comigo também para te passar esses pontos. Eu não acho que estaremos atravessando aqui os assuntos se eu trouxer isso agora, mas me escreve por e-mail, ficarei muito feliz em te ajudar e com certeza ter a patente é uma ótima estratégia para você não ser alvo de dupe. Então você estará investindo e nas inovações e em tecnologia como você trouxe e conseguirá permanecer exclusiva e única no mercado com esse título de exclusiva por muito mais tempo, pelo limite da patente, né, que pode ser até de 20 anos. Fabiana, gratidão e parabéns. Eu que agradeço, Fabiana. A Luciana, puxa, terei que sair antes da resposta. Ai, que pena, Luciana. Poxa vida. Bom, se por acaso tiver acesso a essa apresentação depois, ficarei muito feliz em te ajudar de alguma forma. E outra Luciana também agradecendo. Eu que agradeço. Foi uma ótima troca, uma ótima experiência. Eu adorei as perguntas. Eu acho que foi algo que realmente é algo instigante, né? E quem está nesse dia a dia nota muito a necessidade de estar antenado, entendendo os seus limites, tanto para né, colocar um dupe no mercado, quanto para se blindar para não ser um alvo de dupe se assim não for estratégico. Então, foi uma excelente troca. Muito obrigada. A gente que agradece, Nicole, muito obrigada. E, bom, vimos que realmente o tema é interessante, talvez a gente volte aqui a abordar mais esse assunto com alguma profundidade, especialmente nesses pontos que foram mais presentes nas dúvidas. E agradeço novamente a você e toda a equipe do Escritório Marinella Advogados. Contem com a gente. Muito obrigada, Jô. Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau.